24 a 46. Tá? Quem quiser já está abrindo aí, Mateus 13, 24 a 46. Mas vamos orar primeiro? Senhor, nós colocamos essa manhã diante do Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. O nosso coração está receptivo, a nossa mente está aberta para receber, ó Deus, a tua palavra, Senhor, que o Senhor traz clareza, traz realmente, ó Deus, entendimento, revelação. Nós nos expomos à tua palavra que é fiel, que é verdadeira, aquela palavra que nos toca, que nos transforma, Senhor. É o que nós pedimos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, Sandra, bem-vinda. Nós vamos começar a ler aqui o texto de Mateus 13, 24 a 46. Mateus 13, 24 a 46. É uma parábola. Então, essa palavra que está no meu coração, e aí para a gente estar meditando nela, né? Então, vou ler aqui. Quem quiser estar acompanhando aí, ó. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou a palavra: o reino dos céus é como a semente. Não, aqui já está entrando no outro texto, é só até aqui mesmo. Amém? Então, essa parábola aqui, sempre que Jesus queria, né, trazer um ensino, ele aplicava, né, histórias, parábolas são histórias, né? Então, trazia uma história para as pessoas terem um entendimento melhor, né? E ele usava exemplos que eram comuns às pessoas ali. Então, era um local onde tinha muitas pessoas, onde fazia realmente colheitas, plantações. E aqui ele estava se referindo ao reino dos céus, né? O reino, um local de governo, né? E ele começou a explicar, né? Que aqui dentro desse contexto a gente vê que o campo ali representa o mundo, né? As sementes são os filhos do reino, o joio são as pessoas, né, que pertencem ao maligno, né? A gente vê claramente aqui que o inimigo é o diabo, né? E a colheita aí a gente está relacionado também ao fim dos tempos, onde vai ter essa separação, né, do joio e do trigo. Mas eu quero trazer um entendimento hoje, pensando na nossa casa, pensando nos nossos filhos, dentro dessa parábola, né, que o Senhor traga esse entendimento para nós. Então, vocês viram aqui que o homem, né, dessa história tinha um campo. Então, ninguém tem um campo à toa, né? Eu não tenho um campo ali só por estar. Eu tenho um propósito, né, intencional nesse campo. E ele resolveu plantar, né? Então, plantou, fez tudo direitinho. Mas aqui o interessante, ele semeou, né? Semeou nessa terra, semeou nesse campo. Mas enquanto ele dormia, o inimigo veio. Olha que interessante, né? Aqui o inimigo esperou, né, o momento certo, onde
estavam todos ali tranquilos, dormindo, não tinha ninguém vigiando, e ali ele semeou o joio, né, que é essa erva daninha. Então, quando a gente pensa em nós como agricultoras, né, como dono dessa plantação, nós como mães, intercessoras, nós temos aí a nossa casa, a nossa família, né, nós temos aí os nossos filhos, e pensando nos filhos, pensando também no coração, né, coração que é essa terra boa, quando ali estão crianças ainda também, a gente sabe que aquilo que semear, aquilo que a gente plantar, vai ficar. Porque o coração da criança é uma terra boa que nós estamos semeando o tempo todo. Mas enquanto semeadores, nós temos que estar atentos, né? Não só na questão das sementes, na questão da proteção desse campo. Mas foi no momento de vulnerabilidade, no momento onde esse semeador e os servos estavam dormindo, no momento de descanso, e aí o inimigo aproveitou esse momento e lançou o trigo. Quando a gente vê esse contexto pensando em nós como mães, a gente não deve em nenhum momento a gente vacilar, né? Nós temos que vigiar a todo momento. Nós temos que estar atenta nessa posição que Deus nos colocou, né, de intercessoras, de estar em oração. E porque o inimigo está aí, a palavra fala que ele está ao nosso derredor, né, procurando nos tragar, ou seja, procurando uma brecha. E é nessa brecha que entra, né, para disseminar, para colocar aquilo que ele quer. Então, nós, como essas agricultoras, vamos falar assim, intercessoras, nós temos que estar o tempo todo vigiando, né, vigiando esse campo, né, vigiando a nossa família, os nossos filhos, vigiando aquilo que entra na mente. Então, a gente vê que isso é constante. Mas olha que interessante, quando semeou ali e começou a crescer, porque no momento eles não perceberam do que tinha acontecido. Só quando o joio e o trigo começaram a crescer, na época já estava dando os frutos, é que foi percebido que o joio estava ali. Então, vamos pensar nas diferenças do joio e do trigo, né? O trigo, quando maduro, ele tem um aspecto amarelo, né? Ele é mais maleável. O joio, ele permanece, né? É uma planta que permanece verde, ela não produz grãos verdadeiros, só parece que é. Ele só serve para palha mesmo. O trigo produz sementes comestíveis, né? E o joio não, ele não tem fruto nutritivo. Se ingerido, ele pode ser tóxico, né? Pode matar as pessoas. E as raízes, olha que interessante do joio, vai se entrelaçando, né, no solo, vai tornando mais difícil a remoção. Enquanto o trigo cresce, né, as raízes para baixo, o joio espalha suas raízes entre o trigo para realmente prejudicar o crescimento. E aqui, como Jesus está falando, o trigo representa os filhos do reino, né? E o joio é os filhos do inimigo aí, né? Então a gente vê que nesse mundo não tem como a gente viver isolado. Nós estamos envolvidos o tempo todo com outras pessoas, estamos envolvidos com esse joio, né? E tem aquela questão, né? De parece que é, mas não é. Porque o joio tem essa questão. Quando está pequeno ainda, os dois estão crescendo junto, parece que é, mas não é. Depois, quando cresce, você vai ver o fruto que não é. Então, muitas vezes nós somos levados por situações que parece que está normal, que está tranquilo, mas não é. Então, essa semente, né, que foi lançada ali, eles logo perguntam: devemos arrancar o joio? Não, não, agora não é o momento de arrancar, porque se arrancar agora vai prejudicar o trigo, né? Mas vai chegar o momento, né, como fala aqui, da colheita, onde vai ter essa separação. Mas aí a questão que eu quero, né, pensar com vocês é isso. Quais os joios que têm entrado muitas vezes na nossa casa, muitas vezes no coração dos nossos filhos, que nós não estamos percebendo, né?
Mas pelas atitudes, pelo comportamento, a gente percebe que tem algo diferenciado. Então, aquele comportamento, né, de ira, de questionar o que está acontecendo, questionar as coisas de Deus, então se percebe que algo está acontecendo. Então, além de nós sermos vigilantes a respeito dessa semente, né, daquilo que está entrando na mente dos nossos filhos, porque nós sabemos, gente, que a mente é algo fantástico, né? Tudo começa na mente. E depois da mente brota o quê? Para o coração. E depois do coração vem o quê? Para as atitudes, para o comportamento. Então, tudo começa na mente. Então, é importante de nós vigiarmos, né, aquilo que tem entrado, principalmente aí quem tem filhos pequenos, né, vigiar daquilo que tem entrado na mente dos filhos. Muitas vezes, quando são adultos, nós não podemos, de certa forma, estar ali o tempo todo vigilante, mas nós podemos interceder, mesmo que não podemos já fazer as escolhas ou instruirmos a certas escolhas, nós estamos ali clamando e tendo, né, as orações, as intercessões intencionais. Uma vez eu ouvi a pastora Ângela contando que tinha um homem que tinha um banco, e lá no banco ele tinha muitas notas, né? As notas falsas e as notas verdadeiras. E ali passava horas, né? Quando chegava aquele momento que tinha que separar. E ela perguntou assim: Nossa, mas é um trabalho difícil, hein? Como que você faz isso? De você reconhecer as notas falsas? Ele virou e falou assim: É porque eu foco nas verdadeiras. Porque eu sei quem são as verdadeiras. Se eu sei quais são as verdadeiras, eu não importo com as falsas. Então, eu achei interessante, porque é isso mesmo, a gente focar naquilo que a palavra de Deus está falando, naquilo que a palavra de Deus está declarando, naquilo que é verdadeiro, inculcando, né, quando nós estamos tendo essa oportunidade de inculcar na mente dos nossos filhos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, porque aí vai ter essa separação do falso e do verdadeiro. Mas muitas vezes a gente só foca no não, né? Não pode, não é isso, não é aquilo, mas esquecemos de ressaltar o verdadeiro, aquilo que é importante, aquilo que deve ocupar a mente, né? Como diz lá em Filipenses 4:8, que fala que finalmente, irmãos, tudo aquilo que é puro, que é justo, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, focar naquilo que é bom. Muitas vezes também nós ficamos, né? Nós, como mães, focamos em tantas situações tristes, pesadas, difíceis, ocupamos a nossa mente com isso e esquecemos de ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. Então, como nós falamos aqui, durante um tempo, o joio e o trigo são parecidos, mesma cor, caule, folhas, mas quando amadurece, tem ali a diferença. Nós vamos ver claramente a diferença. Então, a gente está focado nisso, né? Nessa boa semente que é a palavra de Deus e estarmos vigilantes. E aí Deus colocou muito no meu coração para a gente estar focado mesmo em orar pela mente, né, dos nossos filhos hoje. Aquilo que tem entrado na mente deles, aquilo que tem semeado, tem sido semeado na mente deles. Através de pessoas, através de leituras, através de vídeos, através de filmes, o que tem semeado e o que também temos deixado, né, entrado na nossa própria mente, né, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, muitas vezes nós estamos tão desgastados, né, com preocupações, com ansiedade, com medo do futuro, de amanhã, o que vai ser, e aí a nossa mente está sobrecarregada. Está tão sobrecarregada que a gente não consegue nem perceber a diferença ali do joio e do trigo, ou a diferença daquelas sementes que estão sendo semeadas ali. E aí que Deus possa abrir mesmo, né, o nosso entendimento para isso, e a gente focar em orar nessa manhã sobre a mente, uma mente saudável, uma mente transformada pela palavra de Deus, como diz lá em Romanos, né?
para que a nossa mente seja transformada e para que a mente dos nossos filhos seja protegida, né? Que o Senhor crie ali uma redoma de fogo sobre a mente deles, de cada um deles, e traz esse ensino. Quando a gente foca na palavra, nós vamos saber o que é verdadeiro, nós vamos saber o que pensar. Com a palavra de Deus também fala, levar cativo até o Senhor todos os nossos pensamentos. Então, levar ao teu Senhor os nossos pensamentos. Amém? André, quer trazer mais alguma contribuição aí para a gente estar orando? Ou outra pessoa, né? Quem quiser também acrescentar? Sim, amém, amém. Só destacar, já foi falado, né, sobre a qualidade de quem recebe a semente, né? Porque o problema nunca foi a semente não tinha nada de contaminado, né? A semente é boa, a semente é agradável, ela faz parte da vontade de Deus, que é a palavra, né? O inimigo de épocas em épocas quer liberar essa voz de que a palavra está errada, que a palavra é desatualizada, que não é para os nossos dias, que ela precisa de uma revisão, de uma readequação ou adequação, mas não há problema com a palavra. A questão é quem ouve a palavra, é esse terreno que recebe a palavra. Então, quando nós intercedemos pelos filhos e pelas pessoas, né, pelas quais estamos clamando na família, nós precisamos cuidar da nossa terra, a terra que recebe a palavra, e orar para que essa terra seja, que reflete ou que significa os nossos filhos, parentes pelos quais oramos, seja transformada para ouvir essa palavra, porque ouvir a palavra é o que gera fé. Então, quando esse terreno, esse solo está pedregoso, está cheio de dores, essa palavra vai cair de uma forma diferente. Então, a necessidade de nós cuidarmos do nosso coração, das nossas emoções, para que a palavra possa encontrar um lugar de frutificação em nós e nas pessoas pelas quais nós oramos. Porque quando nós recebemos uma palavra aqui, todos os sábados, né? Estamos liberando uma palavra. Mas quando essa palavra cai em um coração angustiado, em um coração incrédulo, em um coração resistente, vai acontecer, como nós vimos aí no terreno pedregoso, no terreno que tinha espinhos, né? Essa palavra é sufocada, essa palavra não frutifica. Talvez seja isso que leva as pessoas, às vezes, a desanimarem de participar aqui, né? De começam bem animadas e veem que, às vezes, não houve o resultado que queriam, e assim acontece na igreja também, aí as pessoas simplesmente param. Pessoas simplesmente travam, como eu travei aqui, né? Porém, quando o coração é uma terra boa, essa semente encontra o melhor resultado dela. Então, que nós sejamos uma terra boa para receber a palavra e ela frutificar, para receber a palavra e obedecermos a palavra, para que nós possamos também orar pelos nossos filhos, porque eles se tornem um terreno bom, uma terra boa, uma terra sem a pressão do mundo, sem a opressão do diabo, sem essas angústias que sufocam a palavra, para que eles sejam comovidos de uma atmosfera que gera esse sufocamento, né? Mas também que a atmosfera onde eles estão, a atmosfera, a gente fala aí de ambiente, né? Nós temos uma frase lá na igreja muito importante, uma frase que eu já ouço há muito tempo e que eu guardei no meu coração.
que vai falar justamente sobre essa atmosfera, sobre o lugar onde nós estamos. Que toda atmosfera, todo lugar, toda atmosfera vai refletir um governo espiritual. Então, é isso que meus líderes sempre falaram, isso, que toda atmosfera reflete um governo espiritual. Então, se as pessoas daquela região, se as pessoas daquele lugar estão daquele jeito, é porque eles estão sob um governo espiritual. E a conduta, o comportamento, a atitude reflete esse governo sobre o qual eles estão. A mesma coisa acontece conosco. As nossas atitudes vão refletir o governo sobre o qual, debaixo do qual nós estamos. Ao ouvirmos a palavra aqui, que o nosso coração, a nossa mente, seja uma mente de fé, de recebermos em fé, e a nossa oração para que os nossos filhos também sejam curados das suas mentes, corações, para receber essa palavra em fé. Amém. Então, fica também uma dica, vamos dizer, né? Aliás, duas aqui, né? Quando você for liberar, primeiro, quando você for orar por alguém, quando for orar pelos filhos, como nós temos feito, que seja sob a atmosfera dos céus. Ao orarmos aqui, ao liberarmos uma palavra profética sobre os filhos, sobre a família, sobre as pessoas pelas quais nós estamos orando, seja debaixo dessa atmosfera dos céus. E essa atmosfera dos céus fala de fé, de coragem, de discernimento, como nós falamos na semana passada, de autoridade, de uma postura. Se nós oramos pelos nossos filhos, pela família, debaixo de uma atmosfera de opressão, como será a nossa oração? E aí, às vezes, nós não temos resultados porque nós estamos debaixo dessa atmosfera de incredulidade, de medo, de angústia, eu falei incredulidade, né? Incredulidade é uma estrutura bem opressora. E aí, como será a nossa oração? Nós oraremos como se ele estivesse no chão, quase debaixo da terra, com a mãozinha, Senhor, abençoa meus filhos, Jesus, resgata meus filhos, Jesus. E a gente lá no pó, nas cinzas. Qual o governo sobre essa atmosfera? Eu sei que nós todas passamos por momentos de tristeza, momentos de angústia, nós choramos na presença do Pai, nós clamamos na presença do Pai, mas que nós possamos nos levantar, nos lembrando que o reino ao qual nós pertencemos, o reino de onde veio essa palavra sobre a qual a pastora Virgínia falou, que é a semente. Esse reino é um reino de vitória, é um reino de alegria, de justiça, de paz, alegria do Espírito Santo. Nós não estamos em um reino que fala de miséria, de pobreza, de escassez, de destruição, de perdas, de morte. Não. Esse é o império das trevas. O reino de Deus é o reino de paz, alegria do Espírito Santo, de justiça. É um reino que se expande, como a outra parábola fala, né? Do fermento, que vai se expandindo. Então, ore, clame. Vamos orar aqui também, né? Com essa mentalidade, debaixo dessa atmosfera, uma atmosfera de vitória. E quando formos semear, tiver oportunidade de semear, que nós possamos orar antes, para que essa semeadura não se perca. E quando eu falo aqui semeadura, não é ficar falando na cabeça dos filhos, né? Sobre o que eles deveriam fazer ou não. Porque nós semeamos de várias formas, com os princípios da palavra. A palavra não diz aquele que
entre vós que quer ser o maior, seja o que serve. Jesus não ensinou sobre servir. Eu vim para servir e não para ser servido. Não é assim que é a palavra? Então, às vezes, quando nós servimos os nossos filhos, ou as pessoas da nossa casa, da nossa família, nós estamos também semeando a palavra. Isso não significa que a gente todo dia vai fazer tudo pelos filhos. Nós queremos uma geração mais autônoma, né? Nós queremos uma geração que sabe se virar, sabe lavar suas roupas, sabe cuidar das suas coisas. Nós queremos uma geração assim. Imagine se seu filho, sua filha, recebesse a oportunidade de fazer um intercâmbio, como ele ia se virar no exterior. Ia ser aquela pessoa que não ia conseguir lavar uma cueca, uma calcinha, ou ia ser aquela pessoa que se vira porque você ensinou, instruiu a serem mais autônomos, né? Isso é uma coisa. Mas ao liberarmos essa semente, seja de serviço, seja de oração, seja de um versículo, seja de um eu te amo, um abraço, seja também debaixo de oração, para que eles não recebam isso de coração incrédulo. Já aconteceu de eu fazer algo por uma pessoa de todo o coração, servindo, e perguntar, você se sentiu amada? E a pessoa falou, não, eu sou grata, mas eu não me senti amada. Então, você tem a ver com linguagem de amor, mas também tem a ver com o coração resistente, incrédulo às demonstrações de afeto, de carinho. Então, que essas duas coisas, que possamos cuidar da qualidade do nosso coração, orar pela qualidade do coração, da mente dos nossos filhos, mas também orarmos por nós como semear. Vai à casa de um filho para cuidar do neto, da netinha, vai debaixo de oração. Vai preparar o almoço para receber o filho, da filha, ou para os menorzinhos, debaixo de oração, para que eles tenham a mesma atmosfera do reino, uma atmosfera de frutificação. E vai orar, não seja debaixo da opressão do joio, não seja debaixo do sufocamento do joio, seja debaixo de autoridade. Última coisa que eu quero falar, e que eu já falei aqui algumas vezes, nós temos visitantes hoje, eu quero repetir hoje, que a sua oração não seja apenas uma oração de súplica, de clamor. Esse é um tipo de oração, mas há outros tipos de oração. Que a sua oração também seja uma oração de autoridade. Há um momento em que a sua oração precisa ser uma oração de autoridade. Ontem eu voltava tarde da igreja, nós tivemos uma reunião, e eu dei carona para uma das irmãs, para deixá-la aqui perto da pizzaria Guarani, para quem conhece. Porque de lá ela ia pegar um Uber, ficava mais fácil. Então, ela pediu ali e passou o tempo e nada, e deu meia-noite, e nada de vir o Uber. Eu falei, olha, deixa eu tentar aqui no 99, na 99, porque talvez a gente tenha mais possibilidades. Aí, coloquei e nada esperando. Aí nesse momento, eu falei, em nome de Jesus, que seja liberado agora pelos anjos do Senhor sejam ativados agora para encontrar um carro para nós, para encontrar agora um motorista, para que ela possa ir embora e tal. Não deu 5 minutos ali, houve essa resposta. Enquanto a gente estava, oh meu Deus, ajuda que libere esse carro. Ai meu Deus, envia, nossa, como é que vai fazer? Enquanto a gente estava nesse processo, aí, como é que vai fazer meia-noite? Deve ser por causa do valor da corrida, que é pequeno, também, né, a região e tal. Mas aí, nesse momento que eu me lembrei dessa palavra que eu estou falando para você, eu falei que seja liberado agora. Eu entrei com autoridade, liberando também a ativação dos anjos nesse momento, em nome de Jesus, aquele carro veio. Então, às vezes, você está chorando, clamando, amém, glória a Deus.
mas há um momento em que você fala, eu não aceito mais essa interferência demoníaca sobre a minha casa, sobre a minha família, porque há promessas do Senhor, e a palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu declaro que a partir de hoje essas obras começam a ser destruídas, uma a uma. Quais? A obra de incredulidade, a obra de blasfêmia, a obra de profanação, a obra de incredulidade, de resistência à voz do Senhor, e nós começamos a liberar, a liberar, a liberar, mediante uma palavra de autoridade, não mais arrastando, mas de pé. Esses dias, uma frase, não vou falar, deixa eu ver, é mais forte. Nem todos estão preparados. Mas é isso, nos posicionarmos em autoridade. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Alguém mais? Alguém quer comentar, falar alguma coisa, acrescentar? Então, oremos. Então vamos orar. Amém? Então se coloca aí, se posiciona em oração, né? Nós vamos orar dentro daquilo que Deus está nos orientando nessa manhã. Amém? Pai, te louvamos, ó Deus, pela palavra do Senhor que recebemos, ó Deus, por esse entendimento. Pai, nós clamamos, ó Deus, nessa manhã, Deus, como mães, como intercessoras, na autoridade que o Senhor já nos deu, nessa autoridade que nós já conquistamos através da cruz de Jesus. Nós temos essa autoridade como mães, como filhas do Senhor, ó Deus, para Deus clamar e realmente crer, ó Deus, na eficácia, Senhor, da oração, Pai. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor continue nos levantando como essas vigilantes, ó Deus, intercessoras, que vão estar a todo momento nessa torre de oração, que nós não vamos sair deste local, Senhor. Nós não vamos sair deste lugar. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha passar o sangue de Jesus sobre a nossa mente agora, lavando a nossa mente, purificando, tirando toda e qualquer ansiedade, preocupação, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós colocamos a nossa mente agora diante de ti, Senhor. Ó Deus, que a nossa mente mesmo seja lavada agora pela tua palavra. Alinhe agora, Senhor, os nossos pensamentos até o teu trono. Alinhe agora, Senhor, em nome de Jesus, as verdades da tua palavra ao nosso coração e à nossa mente. Em nome de Jesus. Tira todo e qualquer, ó Deus, tristeza, Senhor, angústia na alma. Tira, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor venha agora, Pai, arrancar toda a erva daninha, Senhor, que foi semeada no coração dos nossos filhos, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, arranca toda mentira, todo engano, ó Deus, tudo aquilo que parece que é e não é, todas as inverdades que foram lançadas na mente, Senhor, das crianças, dos adolescentes, dos jovens adultos, Senhor. Nós te pedimos agora tudo aquilo que entrou, Senhor, pelos ouvidos deles, ó Deus, aquilo em que eles começaram a acreditar, aquilo que vem deturpando a tua palavra, todo engano, Senhor, toda incredulidade que tem crescido no coração deles, nós te pedimos, arranca, Pai. Arranca essas ervas daninhas, arranca esse joio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, para que a semente do Evangelho seja, Senhor, crescida no coração dos nossos filhos e que Amém. venha dar frutos, frutos de salvação, frutos de arrependimento, frutos, ó Deus, segundo o teu coração, Pai, que eles possam mesmo experimentar, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem preparado para eles. Pai, em nome de Jesus, que seja repreendido toda a atuação das trevas, Senhor, que tem cercado a nossa casa, cercado os nossos filhos, que seja paralisada agora todo o intento do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, guarda as crianças nas escolas, Pai.
Guarda os ensinos, Senhor, aquilo que os professores têm lançado na mente das crianças. Talvez um ensino errado, Senhor, vindo ali parecendo que é algo normal. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Que nós estejamos atentos como mães para ver que tipo de ensino está entrando na vida dos nossos filhos, Senhor. Ó Deus, pedimos ali sobre as crianças, nas nossas casas, na família, na vizinhança, com os amigos. Deus, aquilo que os amigos também têm lançado na mente deles. Pai, afasta de toda amizade que não provém do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que seja cancelado, retirado toda amizade contrária, Senhor, à palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toda voz de engano seja repreendida e silenciada nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você tem fé e crê que Deus pode interferir de uma forma sobrenatural nessa manhã, apresente diante do Senhor o nome das pessoas pelas quais você está orando, seja os filhos, seja netos, seja sobrinhos, seja primo, prima, pessoas da família pelas quais você está orando. Apresenta agora diante do Senhor, coloca agora o nome diante do Senhor, porque ele sabe a situação, ele conhece a necessidade. Nós vamos orar agora desde uma posição de autoridade, como já foi declarado, como já foi orado, e eu quero reforçar em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos diante do Senhor essas pessoas, apresentamos os nossos filhos, os nossos familiares diante do Senhor, crendo que basta uma palavra tua e todas as coisas mudam e são alteradas. Nós cremos que uma intervenção do Senhor põe em fuga os nossos inimigos. Por isso, nós lançamos essa semente de fé agora através das atmosferas onde eles estão, nos lugares onde eles estão, porque para o Senhor não há limite de tempo, para o Senhor não há limite de espaço, para o Senhor não há nada impossível, e nós dizemos agora, na autoridade do nome de Jesus, que cadeias de enfermidade são quebradas, cadeias de morte, cercos de morte são desfeitos agora em nome de Jesus. Nós dizemos, Senhor, que toda a ação do inimigo oprimindo, sufocando, ameaçando, amedrontando, é quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Nós apresentamos o nosso clamor, nós apresentamos a nossa súplica, dizendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, nós dizemos que nós lutamos as nossas guerras a partir de um lugar de vitória, estando assentados com Cristo nas regiões celestiais, assentadas com Cristo desde as regiões celestiais, e por isso nós dizemos toda a ação do ódio, da fúria, da ira, toda a ação da briga, da gritaria, da confusão, toda a ação da mente bloqueada para a palavra do Senhor é removida agora em nome de Jesus. Nós dizemos que as mentes dos nossos filhos, dos nossos familiares, começam a receber agora a luz da palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que venha luz agora no hemisfério cerebral direito, no hemisfério cerebral esquerdo, luz agora entrando nos lugares assolados pela tristeza, pelo abatimento, pela ansiedade, pela depressão, em nome de Jesus, a luz agora, a tua palavra diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Nós dizemos que essas trevas que cobriram a vida dos nossos filhos com ensinos errados, a vida dos nossos familiares com uma atmosfera pesada de opressão, nós dizemos que o vento do Espírito sopra agora, dissipando toda perturbação, toda opressão, todo o sistema diabólico, maligno, todo o sistema jezabélico que tem oprimido as famílias, seja destruído e quebrado agora, em nome de Jesus.
Nós dizemos que sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, não vale nenhum encantamento. Em nome de Jesus, dizemos quebrado agora todo encantamento Amém. sobre as nossas casas, sobre a vida dos nossos filhos, encantamento através da internet, encantamento através de obras feiticeiras, encantamento através de coisas que entraram nos ouvidos, nos olhos, nos sentidos, em nome de Jesus, quebrado agora, que eles vêm para fora, que eles recebem agora fôlego de vida, fôlego de vida, fôlego de vida no seu espírito, e cada uma aqui nessa manhã que tem estado dividida, não sabe se é joio, não sabe se é trigo, não sabe se é reino, se é mundo, nós dizemos agora que são alinhadas em nome de Jesus, não só as que estão aqui, mas as que não participaram hoje, que haja um alinhamento para que cresçam, para que resplandeçam a glória do Senhor, para que sejam pessoas que façam mudança na atmosfera em que estão, no lugar onde estão, em nome de Jesus. Abençoamos os maridos, abençoamos os parentes de uma forma geral e declaramos que a boa semente cai em solo, cura, e produza 30, 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Declaramos luz agora, declaramos vitória agora, em nome de Jesus. Um caminho aplanado, onde estava tortuoso, como diz Isaías 40, que todo vale será levantado e todo monte será aterrado, e os caminhos tortuosos começam a se endireitar agora, em nome de Jesus. Nós dizemos caminhos tortos se endireitam agora pelo poder do nome de Jesus. Amém. Onde havia, tudo estava torto, oprimido, opresso, sem caminhos, perturbados, à margem do caminho, nós dizemos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Declaramos o shalom, a paz do Senhor sobre cada família assentada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode declarar o seu amém. Gente, meu Deus, olha aquela criaturinha ali. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não saiam ainda, não. Eu vou só finalizar aqui a gravação. Talvez a